Quem vive sobre a terra, sobre o chão terreno, poucas vezes lembra de quantas graças lhe oferece Deus através das multidões de alegrias que as circunstâncias da vida conjugam. Porque se o homem ainda continua revel aos ensinamentos fundamentais, ou pronto a corromper os ensinamentos e a estabelecer na terra o império da maldade, certo é que a vida carnal é cheia de oportunidades e alegrias. E se considerarmos que os grandes espíritos têm motivos de queixa, porque se ressentem das diferenças vibratórias e das companhias menos sintonizantes, também podemos afirmar que o número deles não dá para formar a regra geral, ao passo que os demais, os 95% restantes, se a isso podemos atingir, devem dar graças a Deus de poderem estar encarnados na Terra. De tal forma, as condições do encarnado são favoráveis pela falta de valores psíquicos ou vibratórios ou das qualidades de libertação que aquele número acima indicado, mal desencarnando, procura meios de voltar à carne, assim que se coloque em condições de ponderar a diferença entre altos e baixos. Se durante a encarnação se julgava uma vítima dos erros de Deus, pois é assim que muitos grandes errados se imaginam, logo que se compenetram dos fatos, procuram movimentar meios, amizades e fatores para novas e benditas oportunidades entre os laços da carne. E quando dizemos que escalões imensos formam filas, aguardando com angústia até a hora do ingresso no mundo físico, apenas estamos dizendo uma parcela da realidade, pois o drama é muito mais complexo, abrange questões e pormenores muito mais profundos e carecentes de acuradíssimos estudos. Aqueles que se julgam vítimas durante a encarnação, quando se retratam no espelho de nossas realidades, se reconhecem os grandes verdugos. Não bastam os quadros comprovantes de que falharam nas mínimas obrigações da última passagem, sendo pais, cidadãos, governantes ou governados e incapazes de melhor conduta. É que sobram as marcas do passado criminoso, pois entre uma centena de espíritos apanhados a esmo, dos que podem ser considerados apenas involuídos, é mínimo o número, sendo a grande maioria constituída de elementos altamente endividados. E como a pressão da lei de harmonia ou a atividade da justiça divina se torna logo patente, a ex-vítima, segundo suas impressões, procura movimentar recursos para uma nova oportunidade. Lembra o chão prodigioso, os melhores irmãos de jornada, os entes queridos que foram mal servidos, os deveres falcatruados, o ar, o sol, a lua, a chuva, etc. No caleidoscópio que a vida espiritual lhe apresenta, a ele que muito pode ir para baixo e nada tem para ingressar nos planos superiores, vê o quanto foi ingrato para com a grande escola carnal, desprezando as dádivas do bom Deus que fluíram generosamente diante de suas liberdades e liberdades de uso que não soube aproveitar. Grande soma das culpas cabe aos religiosismos, que por falsa interpretação se dizem religiões, porque nunca faltaram ensinos fundamentais nas grandes revelações ou iniciações fundamentais, ensinos que foram sempre adulterados, corrompidos, transformados em comércios clericais com profundas penetrações nos movimentos políticos, sociais, econômicos, por onde ainda mais vieram a prejudicar a evolução normal da humanidade. Observando as bases deixadas pelos maiores ou grandes reveladores, encontramos aqueles ensinos fundamentais apontados no texto intitulado Lembra-te, com a preponderante influência da revelação, da comunicabilidade dos espíritos. E no Divino Modelo vamos encontrar a máxima advertência em que sentido? Não é sobre o sagrado ministério da revelação ou do Consolador? Sim,
A grande realidade salta ao entendimento de qualquer um quando quiser usar o seu entendimento para analisar as linhas mestras doutrinárias e a gloriosa função da mensageria divina, advertindo, ilustrando e consolando os encarnados. E que diremos de quem ignora as linhas mestras doutrinárias e ainda por cima blasfema do sagrado ministério do Consolador? Diríamos ainda, com coroa de louros, que o toque final para o estabelecimento da revelação generalizada deu Jesus Cristo, abandonando o corpo no madeiro infamante para, em retornando como Espírito, deixar o Pentecoste imortal. O imortal Pentecoste, que quase 2000 anos depois volta a ser reposto no lugar pela vinda de Elias, a cujo arcabouço doutrinário deu o nome de Espiritismo. Porque entenda quem tem inteligência de entender. Jesus não prometeu consolador algum para 20 séculos depois, mas sim a generalização imediata e a restauração no devido tempo. Lembramos com alegria os 70 profetas de Moisés, com os quais pretendeu começar a generalização da revelação, pois o seu desejo era que todo o povo comungasse com o plano espiritual e profetizasse. Lembramos com amargura o trabalho do clero levita, que truncou a obra de Moisés, valendo-se da ignorância de Saul, chegando a queimar os documentos e a matar os profetas ou médiuns, além de, posteriormente, falsificar os documentos que foram apresentados por Esdra. Lembramos com alegria ímpar a vinda de Jesus, o Cristo de Deus, e não feito por homens, entre cujas funções estava a de derramar do Espírito sobre a carne, aquilo que tanto prometeu em vida e que cumpriu integralmente depois de alguns dias, deixando na história o glorioso Pentecoste. Lembramos com profunda amargura o crime de Roma, truncando o batismo de Espírito ou derrame de Espírito ou generalização da revelação, afirmando serem os fenômenos mediúnicos ou proféticos de autoria do diabo, para assim forjar uma igreja sua, defensora do império despótico e sanguinário, e ato criminoso esse que mergulhou a humanidade na ignorância das coisas do espírito e na terrível brutalidade em que ainda vive. Lembramos com alegria cristã a volta de Elias, o trabalhador da reposição das coisas no lugar, pois além de se cumprir nele uma profecia do Cristo, é fato que esta se revela como restauração da excelsa Igreja do Caminho. Igreja viva, porque edificada sobre o Consolador generalizado por Jesus Cristo. Quero lembrar também, ó Pai Divino, em nome do Teu ungido Jesus Cristo, de ter a oportunidade de usar a minha presunção pelo fato de me terdes concedido a santa oportunidade de dizer essas palavras aos meus irmãos, porque, Senhor e Deus meu, ainda que venha eu algum dia a errar muito, ainda assim terei como medida bonificadora a graça de ter dito a mais lucilante verdade aos meus irmãos de jornada evolutiva. Graças, Pai Santo, pela graça que me concedeste. E assim dizendo, volto ao assunto do capítulo para focalizar um dos maiores criminosos da história, que permanecera 1210 anos nos abismos da subcrosta, pelo fato de ter sido fiel aos ditames de Roma, que se dizia a guarda dos ensinos de Jesus Cristo perante a humanidade. Este irmão, crente do que lhe diziam os donos do Vaticano, tendo poderes nas mãos, comandou legiões, ferros e fogos, semeando o vandalismo, o sadismo por todas as partes, contanto que tivesse a seu favor a possibilidade de pensar que estava protegendo a vontade de Deus pelas validades que Roma lhe oferecia. Arrastou rios de sangue após de si e veio a mergulhar nesses rios de sangue por todo aquele tempo em companhia de legiões de comandados e de comandantes.
Depois de retirado de uma das mais baixas das subfaixas da subcrosta, foi submetido a tratamento por mais de 3 anos e meio do vosso tempo, para ter a oportunidade de passear pela campina. Seu perispírito, ou coisa que possa valer por isso, estava completamente deteriorado. E se é verdade que, Deus querendo, a restauração pode dar-se prontamente, também é verdade que a justiça de Deus é coerente ao infinito. Ele devia ter que meditar muito, enquanto seu exterior estivesse em fase de reharmonização. Isto é, que fosse também reharmonizando a mente. Depois de tudo, quando alguém lhe lembrava os tristes fatos, ele dizia: se cometi o erro de acreditar nos homens, por que não cometi o acerto de confiar na lei de Deus? Se um Jesus Cristo afirmou que não veio para derrogar a lei de Deus, por que acreditei em homens que se julgavam mais do que o Cristo? Enfim, esse irmão está entre vós e trabalha como pode nas hostes do Consolador. É um dentre muitos que pode até julgar-se vítima da vida que arrasta sobre a crosta. Entretanto, sabia ele, quantos estiverem interessados pelo próprio destino, que é melhor aproveitar o tempo produzindo o bem do que discutindo os méritos da excelsa justiça.